Agora veremos um outro método para realizar a adição de números inteiros, que é o método do time mais e do time menos. Vejamos aqui algumas contas como exemplo que a gente vai tentar realizar essas operações por meio desse método que eu já vou te explicar. Considere o seguinte, que os números positivos representam o time dos positivos, tá bom? Então todos os positivos formam um time só, ok? E os números negativos representam um time dos negativos, tá? Então nesse jogo é como se a gente tivesse um jogo, né, gente? A gente só tem dois times, positivos e aqui negativos. Ó, só esses dois times que temos, ok? Diante disso, vejamos o seguinte. Nesse primeiro caso aqui, nós temos menos 3 mais 4. Imaginem que ao juntar esses números, é como se fosse realizada uma partida de futebol, onde este time bem aqui tem 3 jogadores, né? O time dos negativos tem 3 jogadores e o time dos positivos tem 4 jogadores. Quem você acha, pela sua lógica, quem você acha que vai vencer? O time dos positivos ou negativos? Obviamente que é o time dos positivos. Já estou colocando o sinal de mais aqui, tá bom? Agora eu te pergunto, qual é a vantagem que esse time dos positivos tem em relação aos negativos? Por que você acha que esse mais 4 aqui, esse time aqui dos positivos, vai vencer? Ele vai vencer com uma vantagem de quanto? Uma vantagem de 1. Porque aqui ó, tem 3 jogadores no time dos negativos e aqui tem 4. E esse 4 é 3 mais 1, certo? Sendo que aqui nos negativos tem 3. Bom, esses 3 aqui, em relação a esses 3 aqui, meio que estão empatados. Mas o fato do time dos positivos ter mais esse jogador aqui faz com que esse time aqui dos positivos tenha uma vantagem de um jogador. Portanto, o time dos positivos é o que ganha e com uma vantagem de 1. Tá bom, gente? Então, o resultado mais 1, correto? É possível aplicar esse mesmo método nessa operação que se encontra aqui abaixo, menos 10 mais 5? Sim, né, gente? Nós temos o time dos negativos e o time dos positivos. A primeira pergunta que eu vou te dizer é o seguinte: qual é o time que vai vencer? E a segunda pergunta é o seguinte: qual é a vantagem que ele tem em relação ao outro de vitória? E aí? Primeira pergunta, qual é o time que vai vencer? O time dos negativos, certo? E qual é a vantagem que ele tem em relação ao outro? Exatamente esse daqui, ó. Vantagem de 5. Veja só, que aqui, ó, aqui tem menos 10 jogadores e aqui tem 5 jogadores, correto? Então o time dos negativos vai vencer e com uma vantagem de 5, correto? E esse outro aqui? Time dos positivos, 7 jogadores, time dos negativos, 9 jogadores, time que vai sair vencedor, time dos negativos e com uma vantagem de 2. E esse outro bem aqui que é um pouco diferente. O que acontece aqui? Nesse caso nós temos o time dos negativos que tem 15 jogadores e um outro grupo do mesmo time que tem 5 jogadores. Pergunta, eles vão competir? Não, simplesmente vão se juntar formando um time maior, correto? E aí olha só como fica. Menos 20. Eu simplesmente juntei os jogadores desses dois grupos, pois eles são do mesmo time. Da mesma forma, o exemplo abaixo vai dar quanto, gente? Mais de 9, porque eu simplesmente juntei dois grupos de jogadores do mesmo time, um grupo de 4 e um grupo de 5, e aí eu juntei formando um grupo de 9 do mesmo time. Se você perceber, essa adição de números inteiros, essa forma de juntar números inteiros, está relacionada àquela mesma regra que já vimos em um outro vídeo. A regra da adição, se você perceber aqui, existem situações onde nós temos sinais diferentes, tá? E existem situações onde nós temos sinais iguais. Sinais diferentes, o que acontece? Subtraímos os números e conservamos o sinal do maior, tá? Olha esse exemplo aqui, que foi tirado aqui, ó, do primeiro aqui, ó, tá? Nós temos 3 jogadores do time negativo, 4 jogadores do time positivo. O time dos positivos é o que ganha e com uma vantagem de 1. O que foi feito entre o 3 e o 4 para dar 1? Subtraído, né? Ó, sinal diferente, né? Ó, menos e aqui mais, certo? Subtrair 3 e 4, resultado 1. Qual é o sinal do maior? Porque aqui ele está dizendo que conserva o sinal do maior. Sinais diferentes, subtrai, já subtraímos, deu 1. Sinal do maior, positivo, né? Sinal do 4 aqui, que é o maior, positivo.
Então, ó, positivo veio para cá. E aqui, ó, sinal diferente, né? Subtrai 5. Sinal maior, menos, né? E aí, ó, aqui sinais iguais, somam-se os números e conservam o mesmo sinal. Veja só, somamos, conservamos o mesmo sinal. Olha só, é o que foi resultado nesse exemplo aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó, sinais iguais, o que acontece? Somamos e conservamos o mesmo sinal, olha só, tá? Bom, é isso, gente. Este é o método de adição de números inteiros, de juntar números inteiros, que é o método do time positivo e o time negativo.